Se tiver alguma pergunta sobre o trabalho, pode perguntar à vontade, uma dúvida, algum questionamento. Já está gravando. O nome pode colocar, tá bom? Dúvida sobre o trabalho, não? Tranquilo? Fácil, né? Moleza. Eu não sei passar trabalho difícil, só Marcelo. Só coisa fácil, né, Jonathan? Não é para vocês com umas capacidades dessas. Mas foi o jeito, né? Pandemia é coisa fácil. Mas aí eu sei que todo mundo está se dando bem, já vi que alguns já entregaram. Nós vamos corrigir logo esse final de semana. Tá? Passa o resto do trabalho, que são as questões. Então, é isso. Se tiver alguma dúvida sobre o trabalho, pode perguntar. Os colegas acessando e eu aplicando aqui. Tá certo? Dora, Thales, Iago, Jonathan, Marcelo, alguma dúvida? Isabelle? Não? Posso passar para frente? João Pedro, Lia? Veja, hoje é a nossa antepenúltima aula, quinta-feira, né? E a última semana que vem na terça. E então a gente já está partindo para a conclusão do semestre, né? E aí, infelizmente, foi atípico, né? Eu gosto da energia da sala de aula, não foi possível, mas nós tentamos, na medida do possível, aqui e se adaptando, né? Com vocês, a essa nova realidade. Muitos me ajudaram, né? Então a gente foi se adaptando a essa nova realidade. A realidade que a gente não escolheu, foi necessária, né? Mas espero ter contribuído de alguma maneira, tá certo? Qualquer coisa, vocês continuam com meus contatos, podem entrar em contato. E em agosto, voltando às aulas presenciais, vai ter aquela promessa que eu fiz da gente ter os encontros dia de sábado, para a gente revisar processo civil, resolver questão, quando voltarem às aulas presenciais. E aí também vão continuar em agosto, o último domingão é agora, né? Em julho nós não vamos ter, em agosto a gente volta aos domingos. Então, já sugeri a alguns colegas a gente continuar com o grupo, dando um outro nome, ou um grupo de estudos em processo civil, algo assim, né? Para a gente poder ficar tratando de questões de processo civil em geral, já que isso, eu espero que todos continuem com o direito, o processo civil vai continuar sempre na vida de vocês, a importância que tem o processo civil, né? E na aula passada, alguma pergunta, meus amigos? Nós começamos a discutir, pode perguntar, se alguém tiver alguma pergunta, sobre os pressupostos, né, processuais. Nós falamos Constituição de Existência, lá do artigo 485, inciso 4, Código de Processo Civil, né? E aí a gente começou já a discutir na aula passada atrasada pressupostos de Constituição de Existência. A gente falou que tanto os de existência ou Constituição quanto os de desenvolvimento, e que na visão do professor chama de requisitos de validade, envolvem questões subjetivas e objetivas. Subjetivos relacionados aos sujeitos da relação jurídica processual, ou seja, institutos que vão influenciar no desenvolvimento relacionado aos sujeitos. Quando se relaciona o objeto ao conflito propriamente dito, à própria demanda, então nós vamos chamar de objetivos. Subjetivo, sujeito, objetivo. E aí, a gente já começou a discutir ela passada, os chamados pela lei de pressupostos de desenvolvimento, que hoje, na visão do professor Fred Dier, porque ele entende que não é pressuposto porque não pressupõe, mas seria requisito de validade, porque confere, boa noite, Thiago, valoração, certo, aos pressupostos de existência. Então, nós falamos na aula passada dos requisitos de validade subjetivos. A gente falou que, em relação ao juiz, temos dois. Nós temos competência do juiz e nós temos imparcialidade do juiz. Em relação a requisitos de validade subjetiva, que, pela lei, eles são chamados de pressupostos de desenvolvimento. Nós falamos também, em relação às partes, nós falamos que nós temos três. Nós temos legitimidade ad causam, legitimidade ad processo, ou legitimidade processual, ou também chamada capacidade processual, e a chamada capacidade postulatória. A legitimidade ad causam, ela é retirada na parte lá da situação de condição da ação e é inserida aqui como pressuposto de desenvolvimento ou requisito de validade. Nós temos também a legitimidade processual, ou legitimidade ad processo, que nós falamos na aula passada, também chamada
de capacidade processual, que é uma questão certa no nosso trabalhinho, na nossa prova semana que vem. Capacidade processual, legitimidade do processo ou legitimidade para estar em juízo, certo? Capacidade para estar em juízo. Essa legitimidade, gente, nós encontramos ela lá no artigo 70 do Código de Processo Civil. Quando no artigo 70 estabelece, certo, se a gente for para lá, que para estar em juízo eu preciso ter uma capacidade de estar em juízo. Então, quem é que tem essa capacidade de estar no juízo? Obrigado, Rafa. O plenamente capaz. Toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos, ou seja, o plenamente capaz, tem capacidade para estar em juízo. Se não estiver plenamente, ele precisa estar representado ou assistido. Aí nós nos reportamos ao artigo 71, né, no artigo 71 que fala das representações ou assistências. Nós nos reportamos ao artigo 75, nas situações que tem entidades, que tem personalidade jurídica, lá o artigo 75 do Código de Processo Civil. Por quê? A pessoa jurídica, como nós falamos, ela é uma ficção jurídica. Foi criada pela lei para exercer seus direitos, a pessoa jurídica, né? E lá no artigo 75, certo? Nós temos, em especial, se a Rafa pudesse colocar o 75 todinho aí, que a minha amiga me ajuda muito, né, no primeiro horário, ela e a Vlaima também, os demais, artigo 75, tá? Em especial, gente, eu queria dar um destaque aqui na situação do inciso 5, na situação do inciso 6º, na situação do inciso 7. Essas três situações aí, gente, a gente chama que elas não têm personalidade jurídica. A massa falida não tem personalidade jurídica, a herança jacente não tem personalidade jurídica, o espólio não tem personalidade jurídica. A Nartan, mas tu disse lá no artigo 70, que para ter a chamada capacidade processual, ou legitimidade ou de processo, ou capacidade para estar em juízo do artigo 70, eu preciso ter personalidade jurídica também. Eu tenho que ter uma capacidade jurídica plena, personalidade jurídica plena. E por que essas pessoas estão aí? Gente, tanto a massa falida, como eu disse na aula passada, quanto a herança jacente, contra o espólio, eles são chamados de pessoas formais. Pessoas formais. A lei os habilitou, certo? A lei os habilitou para estar em juízo, certo? Massa falida, herança jacente, espólio, eles não têm personalidade jurídica, como os demais aí. Você torna sociedades irregulares, né? Mas não tem personalidade jurídica. Mas a lei estabeleceu a possibilidade de eles procurarem os seus direitos em juízo. São chamados, o que, doutor? De pessoas formais. Eles têm o que a gente chama, se vocês escutarem na prova, personalidade judiciária. Certo? Uma empresa regularmente instituída, legalzinha, uma associação, eles têm personalidade jurídica. Portanto, podem estar em juízo, né? Por ter personalidade jurídica, eles vão ter a legitimidade de agir, não vão? Além da legitimidade de agir, eles vão ter a chamada legitimidade de processo, que é a capacidade processual, que é a capacidade de estar em juízo. Tranquilo. Mas a massa falida, a herança jacente, o espólio, eles não têm personalidade jurídica, certo? De acordo com o Código Civil. Mas, professor, só um minutinho, meu querido. Eles têm o que a gente chama de personalidade judiciária. A lei, ou chamadas de pessoas formais, a lei processual civil estabelece a possibilidade de essas pessoas que não têm personalidade jurídica de estarem em juízo. Como é que a lei as denomina, doutor Felipe? Elas têm personalidade judiciária. Elas podem estar em juízo buscando o seu direito. O espólio pode defender os direitos lá, se não tiver do inventário. A massa falida pode defender o direito ali daquele ente que está em processo falimentar. Certo? A herança jacente, aquela herança ainda que não foi transmitida, certo? Aquela herança que não foi transmitida, esse slide já está lá, cara. Você pode baixar o slide, já está tanto no grupo quanto no Infoline, viu? Então, você ela está perguntando, você pode baixar os slides. Sim, baixo já, é porque eu estou primeiro mostrando a minha beleza aqui, desculpe. É brincadeira, eu vou já colocar, porque eu estou esperando as pessoas entrarem mais, aí para a gente
Começar já, para baixar os slides. Eu estou apenas fazendo uma revisão da aula passada, né? E aí a gente já baixa, tá, querido? Então, diga aí, doutor Felipe, se eu pedi a pergunta. Então é isso, só para ver se eu peguei direito. O que Não tem peguei nada, personalidade não. judiciária são os objetos, são as coisas, não as pessoas. Não, peraí. Deixa eu te dizer. Os entes que estão no artigo 75, certo? Eles têm o quê? A legitimidade processual. Ou seja, o que é a legitimidade processual? É a capacidade de estar em juízo. Você, Felipe, você é um rapaz que eu acredito, né? Eu acredito. Eu não tenho dúvida nenhuma, que você é uma pessoa plenamente capaz. Ninguém nunca lhe acreditou, nem nada. Então, por ser plenamente capaz, se você tiver uma querela com a Karen, certo? Quiser acioná-la judicialmente, você vai poder acioná-la. Por que você vai poder acioná-la? Porque você tem a legitimidade de agir, você vai demonstrar que o direito ali é seu, e além da legitimidade de agir ou ad causam, que é a mesma coisa, você vai demonstrar que você tem plena capacidade de estar em juízo. Você é maior de 18 anos, ou seja, então, por ser maior de 18 anos, é uma pessoa plenamente capaz. Então, tanto vai ter a legitimidade ad causa para discutir o direito, como a de estar em juízo, discutindo o seu direito que é seu. Como é o nome dessa legitimidade? Legitimidade processual, capacidade processual ou legitimidade do processo. Alguns entes que estão no artigo 75, tais como massa falida, herança jacente e espólio, pela lei civil, eles não têm personalidade jurídica. Não tem. Só que o artigo 75 os concede a possibilidade de, apesar de não terem personalidade jurídica, são exceções, tá? Apesar de não terem personalidade jurídica, eles podem discutir direitos seus em juízo. Ou seja, a lei os admite, os concede o que a gente chama de personalidade judiciária. Por que personalidade judiciária? Apesar de não ter personalidade jurídica, que a lei civil não deixa, não os concede, eles podem sim discutir os seus direitos em juízo, segundo o artigo 75 do Código de Processo Civil. Tá certo? Como é o nome disso? Personalidade judiciária. Todos os demais, excetuando eles, e excetuando a sociedade quando é irregular, não tem personalidade jurídica. Tá? Não tem. Mas os demais têm personalidade jurídica e vão poder estar em juízo. Tá certo? Não é pessoa física, tá? São Beleza. ficção. A pessoa jurídica excelência é uma ficção jurídica. Entendeu? Só que eles não têm, esses três aí não têm. Outro exemplo que não tem personalidade jurídica que pode discutir seus interesses em juízo. Câmaras municipais. As assembleias legislativas. Entendeu? Eles não têm personalidade jurídica, tá? Não tem. Câmara dos Deputados não tem personalidade jurídica, Senado Federal não tem. Quem é que tem? É a União. Quem é que tem no município? Não é a Câmara, é o município. Quem é que tem no Estado? Não é a Assembleia, é o Estado. No entanto, se tiverem sido questionadas ou vierem a serem questionadas matérias relacionadas às atribuições das câmaras municipais, as câmaras municipais são detentoras da mesma prerrogativa das massas falidas, das heranças jacentes, do espólio. Em que sentido? As câmaras municipais permitem discutir os seus interesses próprios peculiares em juízo. Tá? Então, a Câmara não vai ter personalidade jurídica, ela só vai ter a personalidade judiciária para estar no judiciário. As assembleias da mesma sorte. Se, por exemplo, tiver sendo discutido uma questão relacionada ao regimento, à atribuição da Assembleia propriamente dita, certo? Se for questão regimental, lá, se tiver um mandado de segurança contra a Assembleia, ela vai poder discutir sim em juízo, porque ela vai ter personalidade judiciária. A Assembleia não pode ser acionada numa questão de indenização. A ação de indenização vai ser contra quê? O Estado do Ceará. A Câmara Municipal não pode ser acionada numa questão de indenização. Quem é que vai ser acionado? O município de Fortaleza. Entendeu? Elas podem discutir juízo em situações peculiares, que é o mesmo caso da massa falida, é o mesmo caso da herança jacente, é o mesmo caso do espólio. São detentores do que a gente denomina, segundo o artigo 75, personalidade judiciária. Personalidade jurídica é o instituto Professor. de direito material. Só um minutinho, Feliz.
Personalidade jurídica é um instituto de direito material. Personalidade judiciária é um instituto de direito processual. Diga, excelência. Doutor Enzo. Em relação a esse quesito, né, das pessoas formais, a gente pode atuar também o inciso 11 do condomínio, né? Ou não? Também, da mesma sorte, exatamente, também do mesmo jeito. Isso, por isso que eu disse, outros exemplos, né, que nós temos, entendeu? Quem não tem personalidade jurídica, condomínio, mas eu falei dela, já sente espólio, Câmara Municipal, Assembleia, Câmara dos Deputados, eles têm a chamada personalidade judiciária. Então, lhes permite um aspecto, um instituto de índole ou natureza processual. Não é um instituto de direito civil. Direito civil o que é? Personalidade jurídica. Ok, gente? Tranquilo? Isso é personalidade judiciária. Personalidade judiciária. Tá bom? Em relação à representação e assistência, quando tem capacidade. Eu queria falar rapidamente de um instituto chamado, que vocês vão estudar mais aprofundado, lá em Direito Civil, Processo Civil 1, que é o Instituto da Substituição Processual. Certo? Substituição processual. Gente, o que foi que nós dissemos em relação... Eu vou já colocar, viu, Karen? Aliás, eu vou colocar logo aqui mesmo, né? A minha beleza não dá certo ficar aqui olhando para vocês, nem vocês para mim. Aqui. Todo mundo já entrou. Olha aí, excelência. Olha aí. Olha aí. A doutora Camila tá dormindo, né? Quando ela não fala, eu acho. Não, estou aqui. Ah, tá bom, desculpa. É implicância. Você vai e tira. Tá bom, tira a tela. tá bom. Oh, desculpa, foi mal. Foi mal. Gente, é porque eu sou amigo do marido dela, viu? Não tem nada a ver, não. Ó, gente, vamos para cá. Requisitos de validade. Tá aí, tá o requisito de validade? Abriu aí para vocês? Dá um sinal aí alguém. Tá. Ainda não, professor. Para mim tá. Então tá abrindo aí de alguém. Tá abrindo. Abriu. Requisitos de validade. Nós temos capacidade postulatória, nós falamos, né? Capacidade postulatória. O que é capacidade postulatória? É a capacidade técnica de estar em juízo. Quem é, em regra geral, o detentor da capacidade técnica de estar em juízo? O advogado. O advogado, ele, por natureza, ele é o detentor da capacidade técnica para estar em juízo, que é o nome de capacidade postulatória. Portanto, como requisitos de validade subjetivos relacionados aos sujeitos, quem são sujeitos? Autor, juiz e réu. Nós temos que ter para o processo prosseguir pressupostos de desenvolvimento, né? Para o processo prosseguir. Nós temos que ter um juiz competente, nós temos que ter um juiz imparcial, nós temos que ter uma parte que é legítima, nós temos que ter uma parte que tem a capacidade de estar em juízo, e nós temos que ter um ente que tem a capacidade técnica de estar em juízo. Naturalmente, o detentor da capacidade técnica, quem é? O advogado. O detentor da capacidade técnica é o advogado. Ele é o detentor da capacidade técnica para estar em juízo. Seria o advogado. Detentor dessa capacidade técnica para estar em juízo. Né? Então, nós falamos legitimidade, nós falamos do aspecto da legitimidade ad processo, nós falamos do aspecto da capacidade processual ou legitimidade processual, e nós falamos o quê? Da capacidade técnica para estar em juízo, né? Tem que ter essa capacidade técnica, tá, gente? No entanto, algumas situações, certo? Como ocorre, por exemplo, em relação ao Ministério Público, em algumas hipóteses, como ocorre em relação ao Ministério Público, em algumas hipóteses, vai ter a figura que a gente chama de gente de substituição processual. Certo? Vou fechar aqui um pouco para escrever aqui para vocês, certo? Substituição processual. Substituição processual. Que não se confunde, não é igual, é diferente, viu? É diferente de representação e a representação processual.
a substituição processual, que eu pedi à minha assessora, certo? Professora Rafa, para colocar artigo 18 do Código de Processo Civil, o artigo 18. Só isso aqui, eu só estou abrindo um parêntese, não é objeto da gente se aprofundar agora, tá? Nós vimos o Instituto da Representação Processual, quando ocorre, quando não tem a capacidade plena de estar em juízo, é representado ou assistido, né? A substituição, gente, é o seguinte, olha o que diz o artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Como é o nome disso aí? Legitimidade, essa parte inicial é legitimidade ad causa, né, doutor Enzo? Legitimidade de agir. Legitimidade de agir, legitimidade ad causa ou legitimidade de agir, que é o começo. Ó. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, porque eu tenho que ser parte legítima, legitimidade de agir. Salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Quando o ordenamento jurídico autoriza que um terceiro ajuize uma ação defendendo direitos de outrem, porque o representante, gente, ele não está defendendo direito, ele está defendendo o direito da própria parte que ele representa. Entendeu? Por exemplo, quando a mãe representa um menor, o direito é do menor, a legitimidade ad causa é do menor. No entanto, o menor não tem a legitimidade de processo ou capacidade de estar em juízo. Por isso que ele precisa ser representado. Mas o direito é do menor. Esse artigo 18, ele fala do instituto da substituição processual. Quando um terceiro é autorizado pela lei para entrar com uma ação defendendo o direito do terceiro, totalmente. Ele não está representando, não. É o caso, gente, quando a lei admite que o Ministério Público ajuize algumas ações coletivas, a Defensoria Pública ajuize algumas ações coletivas, as associações ajuizem algumas ações coletivas, ou seja, como é o nome desse instituto, substituição processual. Substitui o interesse de outrem, não o representando. Ele está ali, juiz, discutindo, o Ministério Público está ali, juiz, discutindo as atribuições dele, defendendo os interesses de uma coletividade. A Defensoria Pública, da mesma forma. Uma associação, quando ele entra defendendo os interesses dos seus associados, ela pode, sim, figurar como substituta processual. Aí, parágrafo 1 diz, havendo substituição, o substituído poderá atender como que é o assistente de litisconsórcio, que é o próximo estudo da gente, quinta-feira, que é o litisconsórcio, nós vamos estudar, né? Quando pode figurar no polo ali das demandas, contribuindo, como mais gente contribuir. A gente vai explicar esse parágrafo único de uma forma mais clara quinta-feira. Então, o artigo 18, gente, ele fala da substituição processual. Qual é o destaque que eu quero fazer? Substituição não quer dizer representação. O representante, ele não está ali defendendo o interesse dele de nada. Ele está ali apenas legitimando um direito que pertence ao representado. Sobretudo porque o representado, ele não tem a capacidade jurídica plena e, portanto, não tem a capacidade de estar em juízo. Por isso que o representante vai estar lá, tá certo? O substituto, não. Ele está lá, ele daí acionando ele sozinho, mas o direito é de outrem. Ele não representa. Eu não preciso dar uma procuração para o Ministério Público, tá certo? Eu não preciso dar uma procuração para o Ministério Público para ele entrar com ação civil pública a meu favor. No representante, a pessoa está me representando, porque a lei diz quem é que representa o outro. Já o substituto, ele entra com ação, não tem autorização nenhuma, só que entra em pol de outrem, de direitos de terceiros, que é o caso de uma associação, do sindicato, do Ministério Público, da Defensoria Pública, notadamente, quando ocorrem as ações ditas coletivas, as ações que tentam resguardar o interesse de uma coletividade, certo? Então, o artigo 18, ele traz a figura da substituição processual. Ok, gente? Alguma pergunta? Que seria aí, a gente chama, tá, doutor Felipe e doutor Enzo, de legitimidade extraordinária ou anômala. Eu estou colocando isso aqui porque pode cair em prova de concurso, mas vai ser objeto de aprofundamento e processo civil. Quando você chegar lá, não, Nartan nunca falou disso. Nartan, você ficava brincando, não falava não, professor. Nartan sabe mesmo enrolar. Me defenda, tá? Quem puder me defender. Tá, Jô? Me defenda, pelo amor de Deus, que eu não vou estar lá para me defender. Nartan, só sabia ficar falando, brincando, mas se ensinar que é bom, não é nada, só sabe enrolar. Aí diz assim,
para não ter isso, né? O Felipe vai ser um que vai falar. Aí ó, vai ter legitimidade extraordinária ou anômala. Malá, não é molar, não, é anômala. É A, viu, gente? Digitei que é errado. Anômala. Vou botar de novo, porque senão o Felipe vai dizer, rapaz, o Natan até digitava errado. Aqui, professor. Aqui, professor Nilson. Aqui, professor Rombel Weber. Aqui. Ainda bem que eu fui fazer processo civil com o senhor. Né? Entendeu? Porque ele mesmo, então, para não dizer isso, eu estou falando de outros temas complementares, que não é objeto. Uma substituição processual, que é uma legitimação extraordinária. Não é o comum. O que é o comum? Você, para prosseguir a ação, você precisa de quê? Que a doutora Karen pediu para colocar. Foi, doutora Karen? Tem que ter os requisitos de validade subjetivos. Competência do juiz, imparcialidade do juiz, legitimidade de causa, capacidade processual, capacidade postulatória. Certo? Tá bom? Ok, gente? Beleza? Vamos para frente. Então, nas ações... Quem entra no Ministério... Por isso, doutora Lia. Professor, então, nas ações coletivas, quem entra no por isso... Tem que ter, aí a figura da substituição processual. A ação coletiva geralmente tem um ente para entrar em prol dos outros, entendeu? É uma associação, é um sindicato, é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública hoje pode, né, acionar a ação coletiva. Então, a Defensoria Pública, Ministério Público, associação, sindicato, entendeu? Certo? Então, assim, eles têm essa atribuição nas ditas ações coletivas. Porque a ação coletiva, gente, quais são os parâmetros prioritários das ações coletivas? As ações individuais. Nós estamos estudando aqui, doutora Lia, os processos individuais. O que é o processo coletivo? Usam as mesmas prerrogativas dos processos individuais. Apenas os processos coletivos, geralmente, eles ocorrem, por exemplo, na ação civil pública, eles ocorrem no mandado de segurança coletivo, eles ocorrem em sede de uma ação popular, entendeu? Ou ações que não resguardam interesses individuais, mas a base é o que a gente está estudando. Processo civil individual. Isso aqui é fundamental para todo o processo. No processo coletivo, no processo coletivo, eu vou ter esses mesmos princípios, viu, cara? Essas mesmas prerrogativas, esses mesmos direitos, tudo. Apenas eu vou ter a figura do artigo 18, a substituição processual. Mas os outros institutos, cara, que eu não tenho um código, esse processo coletivo. Qual é o código que eu uso? O Código de Processo Civil. Apenas no âmbito dos processos coletivos, que geralmente eles ocorrem na ação civil pública, eles ocorrem na ação popular, eles ocorrem na ação de probidade, eles ocorrem no mandado de segurança coletivo, são o que a gente chama de ações coletivas, que resguardam uma coletividade e não somente interesses individuais, certo? Ok? Vamos para frente. Alguma pergunta, gente? Para frente. Eu vou colocar aqui. De nada, gente. Precisa agradecer, não. Eu estou aqui com o maior prazer do mundo. Eu venho com o maior prazer. Morrendo de cansado, mas aqui para mim é uma terapia. Só ficar brincando com vocês. Bote o nome aí, os pontos. Eu sei que vocês não estão preocupados com os pontos. Eu tenho certeza. Mas bote, eu fico preocupado com vocês. Não foi contigo, não, viu, Marília? Não é piada, não. É só brincadeira. Vamos para frente. Então, voltando. Hoje eu estou no meu remédio direito, eu estou meio aperreado. Agora, os requisitos de validade, gente, objetivos. Por que objetivos? Relacionados ao objeto. Qual é o objeto da relação jurídica processual e do processo? Uma demanda, um conflito, uma controvérsia. A doutrina, na visão do professor Fred Dier, ele subdivide esses requisitos de validade objetivos em intrínsecos e extrínsecos. Esses requisitos de validade objetivos intrínsecos, gente, dizem respeito ao formalismo. O processo tem que ser formal. Por exemplo, tem que ter citação válida, que observe a lei. É aí que entra a citação válida, porque os doutrinadores deixam ela sozinha à parte. Não, ela entra aí, né? Formalismo. Tem que ter intimação, o processo tem que seguir o que é que diz o procedimento comum, tem os prazos a serem cumpridos, tem a questão dos institutos da petição inicial, da contestação, da réplica, dos instrumentos probatórios, tudo que é relacionado ao formalismo processual são denominados de requisitos objetivos intrínsecos. Então, quaisquer instrumentos processuais que são relacionados ao objeto, que é o demanda, e estão dentro do processo e que são relacionados ao formalismo, à formalidade, a forma que o processo tem que seguir. Tem que ter citação válida, tem que ter intimação, tem que ter
possibilidade da defesa na contestação, tem que ter a possibilidade de uma réplica, tem que ter a possibilidade da audiência de instrução, tem que ter a possibilidade do parecer do Ministério Público, da sentença, da possibilidade de recorrer, ou seja, quaisquer institutos que se relacionam ao objeto propriamente dito, à demanda, e não aos sujeitos, são relacionados a intrínsecos. Intrínsecos são internos, são interiores. Então, são aqueles requisitos de validade relacionados ao formalismo processual. Formalismo processual, leia-se intrínsecos, certo? Formalismo processual, leia-se intrínsecos, porque são relacionados ao objeto. E nós temos os extrínsecos. Extrínsecos, gente, são institutos que estão fora daquela relação jurídica processual, mas vão influenciar de alguma maneira. Requisitos de validade extrínsecos são externos. São institutos processuais externos àquele processo, externos àquela relação jurídica, tá? Que vão influenciar no desenvolvimento. Influenciar de que maneira? De maneira negativa, ou seja, impedindo o seu prosseguimento. E vão influenciar de maneira positiva, influenciando no seu prosseguimento. Voltando. Então, nós temos os requisitos de validade intrínsecos. Intrínsecos são internos. Quaisquer institutos que se referem ao formalismo, à formalidade, eles são considerados requisitos de validade intrínsecos. Ele acabou resumindo tudo nisso, professor Fred. Então, ele não separou a citação válida, ele não separou a intimação, ele não separou a contestação, ele não separou a petição inicial, ele não separou a réplica, ele não separou nenhum tipo desses institutos que estão intrínsecos, que interferem na formalidade. Ele deixou a parte disso. Tudo que é relacionado ao formalismo, ao procedimento comum formal, são requisitos de validade intrínsecos, tá? Eles são relacionados ao formalismo. Já os extrínsecos seriam aqueles que influenciam, mas estão fora da relação jurídica processual. Institutos que não estão dentro diretamente, mas vão influenciar. Eles não estão dentro diretamente, como são os intrínsecos, mas vão influenciar, sim, no prosseguimento do processo. Mas vão influenciar no prosseguimento do processo. Aí a gente viu, tem aí, ó, inexistência de perempção, vou já explicar todos. Litispendência, coisa julgada, convenção de arbitragem. Gente, são 4 institutos que vão impedir o prosseguimento do processo. Requisitos de validade extrínsecos negativos. Por que negativos? Que vão impedir o regular prosseguimento do processo. Inexistência de perempção, litispendência, coisa julgada e convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem. Vamos lá aqui para a gente começar a estudar. Inexistência de perempção. O que é a perempção? Gente, perempção a gente encontra, tá? Lá, vamos correr, vou pedir à professora Rafaela para colocar o artigo 486 do Código de Processo Civil, artigo 486, Rafa, por favor. 486, explora para essa moça. 486, parágrafo 3º, por favor, perempção. 486, parágrafo... Essa moça é muito rápida. Olha aí, parágrafo 3º, Rafa, que eu quero. Isso, obrigado. Se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar o seu direito, a defesa de seu direito. Como é o nome disso, gente? Perempção. Está dentro do processo? Está não, está fora. Digamos, eu entrei com ação contra a Rafael. Certo? Abandonei a causa. O juízo processante, ele decretou o abandono da causa. Primeira vez. Sentenciado e tal. Eu entro de novo.
Segunda vez. Abandono de novo. O juiz decreta o abandono da causa de novo. Eu entrei pela terceira vez. Certo? Eu entrei pela terceira vez. Se eu entrei pela terceira vez, eu ainda posso. Mas abandono de novo. Pela perempção, gente, eu não posso mais entrar com a quarta vez. Natan. É 3 vezes, só um minutinho, com ação e abandonar. Na quarta vez vai ter o instituto da perempção, porque ele é requisito de validade extrínseco negativo, porque vai impedir o prosseguimento da demanda. Se eu entrar com a quarta vez, a parte contrária vai alegar em que momento, gente? Preliminar de contestação, dizendo, ó, existência de perempção, certo? Então, se tem perempção, eu não posso mais prosseguir com a ação. Então, vai impedir o quê? O prosseguimento da ação. Por isso que é negativo. Negativa porque impede o prosseguimento da ação. Diga aí, Enzo. Desculpa. Natan, é porque aqui no meu, na minha tela, ficou aqui no segundo slide. Não sei se o senhor já progrediu aí, porque eu vejo que a explicação progrediu, mas o slide ficou para trás. Não, mas eu passei o terceiro, não passei não, Jonathan? Peraí, deixa eu cancelar aqui, tá? Deixa eu cancelar aí para mim, beleza? Peraí. Eu vou abrir de novo aqui, viu, Jonathan? Tá? Me dá um sinal, tá bom? Se foi, porque a tia Vlailma, agora que ela está me ensinando, entendeu? Eu sou mais velho do que ela, viu, gente? Pela idade, não. Só pela respeito por ela ser minha professora dessa parte. Vamos aqui, do slide atual. Pronto, agora deu certo. Deu certo, chefe? Ave Maria, doutor, tu me diz, cara. Eu posso depois, se tem alguma coisa, parar lá no teu hospital e tu, né? Agora eu pego ele. Me diz. Deu certo. Ó, se o autor, pronto, der causa por 3 vezes a sentença fundada mandando a causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Mas o nome disso, doutor John? Perempção. Na quarta vez que for entrar, não pode prosseguir. Por isso que é negativo. Vocês estão entendendo que é negativo? Quem pede o prosseguimento? Na quarta vez. É o instituto da perempção. A ação se torna perempta. Não é peremptória, aquela coisa obrigatória. É de perempção. Impede o prosseguimento. Tá bom? Primeira hipótese. Segunda hipótese. Doutor Diogo, está aí, não está na tela? Segunda. Tá sim. Doutor, pelo amor de Deus, o senhor me diga, viu? Eu morro de medo de médico. Litispendência. A litispendência, que eu vou pedir à minha assessora, vamos lá para artigo 337, doutora Rafa. Lá para as preliminares de contestação, artigo 337. Por favor. Meu Deus do céu, a Rafa também tem vez, não sei não, viu? Vou mais contratar não, ela demora muito. De lascar. Artigo 337. Aí, Rafa foi mal, viu? Mentira, ela já colocou. Rapaz, não aguento não, eu. Estou dizendo, o meu computador que não presta. Artigo 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, como é o nome disso? Preliminares de contestação. O que é que a gente vê em preliminar, doutor Jonathan? Artigo 37, inciso 5. Perempção. Por quê? Impede o prosseguimento, doutores. Entendeu? Perempção. Outra, litispendência. Aí nós vamos, a doutora Rafa vai me ajudar lá por os parágrafos. Doutora, a senhora pode colocar os parágrafos? Por favor. Litispendência, certo? Homoço eficiente. Litispendência, certo? A litispendência, tá? É outra hipótese de requisito de validade extrínseco negativo. Porque extrínseco está fora, não é dentro da relação. Algo que acontece fora em outro processo e vai influenciar no desenvolvimento daquele processo ali, está discutindo. Olha o parágrafo primeiro. Ó. Verifica-se a litispendência ou coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. O parágrafo terceiro. A litispendência quando se repete a ação que está no curso. Tem uma ação que já está tramitando, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido. Vai ocorrer qual fenômeno, qual instituto, gente?
litispendência. O que é litispendência? É um pressuposto processual. Que pressuposto? De desenvolvimento. De que maneira? Negativo. Por que negativo? Impede o prosseguimento. Certo? Então, isso é litispendência, quando se repete a ação que está em curso. É litispendência. Certo? O próximo instituto, gente, é a coisa julgada. Certo? Coisa julgada. A coisa julgada, quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. A coisa julgada, quando já, o quê? Quando, parágrafo 4º, se repete a ação que foi decidida, a ação que foi decidida por decisão transitada em julgado. O que é a decisão transitada em julgado? É a decisão que não cabe mais recurso. Quando a decisão não cabe mais recurso, gente, a gente chama de trânsito em julgado. O trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. O trânsito em julgado. Professora Rafa, hoje eu vou explorar muito a senhora. Vamos lá para o artigo 502. Artigo 502, tá? 502. Artigo 502 do Código de Processo Civil. Artigo 502, tá? 502. O artigo 502, que a professora colocou aí, ó, diz assim, ó, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Gente, nós temos dois tipos de coisa julgada. Coisa julgada formal, né? Coisa julgada formal e coisa julgada material, que é o que diz aí o artigo 502, tá? O que é coisa julgada? Quando uma decisão já transitou em julgado. Né? Então, nasce a chamada coisa julgada ou caso julgado. Nasce chamada coisa julgada ou caso julgado. A lei estabelece que tem dois tipos de coisa julgada. E a doutrina, a coisa julgada formal e a coisa julgada material. Aquelas hipóteses lá do artigo 485 que a gente extrai, aquelas hipóteses do artigo 485 que a gente extrai, certo? A chamada sentença terminativa, aquelas hipóteses do 485 que a gente extrai a chamada sentença terminativa, lá nós temos a chamada coisa julgada formal. Coisa julgada... Rafa, essa Rafa não sei não. Coisa julgada formal. No 485. Lá do 487 que a Rafa deve ter colocado, 487 ela coloca mais rápido que eu digito. 487 nós temos uma coisa julgada material. A coisa julgada é formal, quando aprecia só a forma. A coisa julgada é material, quando aprecia o direito propriamente dito. São as hipóteses da sentença definitiva. Coisa julgada formal, só a forma. O processo pode ser ajuizado novamente. Coisa julgada material, quando ocorre o trânsito em julgado e eu decido o mérito. São as hipóteses do 487, sentença definitiva. E pressuposto? Pressuposto tem que ter uma coisa julgada, que impede o prosseguimento. Essa coisa julgada do pressuposto é a material. O que é material? Porque eu não posso discutir algo que já foi discutido, já foi decidido. Entendeu? A formal é só dentro. Eu posso entrar com outra ação sobre aquela demanda. Porque as hipóteses do 485, elas só tratam de forma, que é o caso dos pressupostos. Os pressupostos são formas, são institutos que vão influenciar o quê? Na constituição e na existência, ou no desenvolvimento e na validade do processo. Não são pressupostos que a gente viu? Então, voltando. Quais são os requisitos de validade extrínsecos? Negativos. Por que negativos? Impedem o prosseguimento. O que é que impede o prosseguimento, excelências? O que é que impede o prosseguimento? Impede o prosseguimento, doutor Felipe, está calado, Felipe, a inexistência de perempção, a litispendência, não é isso? A coisa julgada, Gustavo, a coisa julgada, Helena, e por fim, Iago, Isabelle, João Pedro, Jonathan, Jô, Karen, Larissa, Letícia, Lia, Mara, Marcelo, Marília, marketing político, eu não sei quem é, deve ter sido alguém que seja político, Michele, Priscila, Rafaela, Stephanie, Thaís, Thales, Thiago, Vlail. Isso só tem fera. Gente, além é a fome. O filho toma. Tem ainda, gente, a chamada convenção de arbitragem.
Então, voltando. Quais são... Natan, porque tu repete tanto, porque isso aqui é extremamente importante. Cai muito em concurso. Inexistência de percepção. Artigo 486, né, professora Jô? Parágrafo 3º. Litispendência, lá no artigo 337, que a gente fala da preliminares, né? Para primeiro, para terceiro, entendeu? Litispendência. E a coisa julgada. E a coisa lá no artigo 337, que é o de preliminares, né? Temos o parágrafo 1º, temos o parágrafo 2º, temos o parágrafo 3º, parágrafo 4º. E a última, o último requisito negativo, extrínseco, gente, é a convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem, lá da Lei 9307, né, de 96. Convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem, ela é o gênero, não é não? Ela tem o quê? Duas espécies. Tem a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. A cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Como é que é o nome disso? Convenção de arbitragem, gênero, com duas espécies. Cláusula compromissória e compromisso arbitral. Gente, eu também alego em preliminar lá do artigo 337 a convenção de arbitragem. Por quê? Digamos que eu e a Jô tenhamos celebrado uma convenção de arbitragem através de uma cláusula compromissória ou através de um compromisso arbitral. Terminou a decisão arbitral. Teve uma decisão arbitral que foi desfavorável a mim, certo? Teve uma que foi desfavorável a mim, certo? Então, se foi desfavorável à minha pessoa, eu posso muito bem o quê? Querer entrar com ação contra a Jô, judicial. Na hora que eu entro com ação judicial contra a Jô, ela lá em preliminar, na contestação, ela diz, da existência de convenção de arbitragem. Reconhecendo-se a existência de convenção de arbitragem em uma decisão arbitral, o que é que vai fazer o juiz, gente? Que é extinguir o processo. Por quê? Porque ele constatou a existência de um requisito de validade extrínseco negativo. Porque extrínseco negativo impede o prosseguimento da demanda. Por isso que ele constatou a existência de um requisito de validade extrínseco negativo, qual seja, convenção de arbitragem. Da mesma sorte, em relação à inexistência de preempção, da mesma sorte em relação à litispendência, em relação à coisa julgada, em relação à convenção. Você pode ir lá para o artigo 337, que fala de preliminares, todos esses requisitos estão lá elencados. Né? Todos eles estão lá elencados. Esses são requisitos de validade extrínsecos, estão fora daquele processo, mas vão influenciar, impedindo, doutor Jonathan, o seu prosseguimento. Tá? Felipe, manda seu artigo no grupo do Zap quando você fala dos métodos. Tranquilo, mando sim, mando já. Daqui a pouco eu mando. Então, gente, e nós temos o último, que é requisito de validade, que é o Fred de extrínseco positivo. O interesse de agir, que está lá na condição da ação, no artigo 17, pela lei, o professor Fred, quando ele considera como requisito de validade extrínseco positivo. Por quê? O processo prosseguir tem que ter um interesse jurídico. E ele considera que o interesse jurídico ele está fora da relação jurídica, mas vai influenciar no prosseguimento dessa relação. Por isso que ele fala de requisito de validade extrínseco positivo. Ele considera o interesse de agir. O interesse jurídico existe antes, fora, e vai influenciar para que eu entre com a ação e forme um processo, na visão dele. Por isso que ele considera que o interesse de agir, que é aquele mesmo interesse lá da condição de ação, não seria condição de ação, mas sim pressuposto de desenvolvimento ou requisito de validade extrínseca. Porque para eu poder entrar com a ação que vai se transformar numa relação jurídica, que consequentemente vai se transformar em um processo, eu preciso demonstrar o interesse jurídico. Eu não posso ir por perseguição, para alguma coisa que não tenha um interesse, algo que venha me satisfazer juridicamente, que o direito me contempla. Isso é o interesse jurídico. Por isso que ele diz que requisito de validade extrínseco negativo é uma coisa que impede o prosseguimento. O positivo é que vai influenciar no prosseguimento da demanda e, consequentemente, na formação do processo. Tá bom, gente?
Então, seria requisito de validade extrínseco, negativos e positivos. Voltemos. Alguma pergunta? Vou voltar mais uma vez o slide para repetir mais uma vez, certo? Gente, voltemos aqui, certo? Eu vou lá para os slides, tá bom? Quem tiver alguma pergunta, pode pedir o áudio também, não tem problema. Então, a gente viu, certo, doutores, os pressupostos. Nós vimos os pressupostos processuais, lá do artigo 485, inciso 4, Código de Processo Civil, lembrando, 485, que fala da chamada sentença terminativa, né? Então, pressupostos processuais, lá pela lei, nós temos os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido do processo. O professor Fred Didier, para uma análise didática assim, mais aprofundada, mais clara, mais simples, ele subdivide esses pressupostos, que ele chama de lato sensu, no sentido genérico, em pressupostos de existência ou pressupostos, mas, na verdade, requisitos de validade. Aqueles que a lei denomina de constituição seriam de existência. Aqueles que a lei denomina de desenvolvimento seriam requisitos de validade. Esses pressupostos de existência ou requisitos de validade, eles vão influenciar tanto nos sujeitos quanto nos objetos. Quando eles influenciam nos sujeitos, eles são chamados de subjetivos. Quando eles influenciam no objeto, eles são chamados de objetivos. Os pressupostos de existência ou constituição subjetivos tem que ter um juiz, tem que ter as partes capazes. Objetivo, existência da demanda. Isso para fazer nascer, para fazer existir a relação jurídica processual. No entanto, para que essa relação jurídica processual ela venha a se desenvolver, eu tenho que ter os requisitos de validade. Desta feita, em relação aos requisitos de validade, da mesma forma, eu vou ter requisitos de validade que vão ser institutos, que vão influenciar nos sujeitos propriamente ditos, e vou ter institutos que vão se relacionar no objeto. Quando se relacionam a sujeitos, são chamados de subjetivos. Quando se relacionam a objetos, são chamados de objetivos. Os requisitos de validade subjetivos, eu tenho que ter um juiz competente, eu tenho que ter um juiz imparcial, eu tenho que ter uma parte legítima, que o direito pertence a ela, eu tenho que ter uma parte capaz, legitimidade processual, e eu tenho que ter alguém que tenha capacidade técnica plena, que é a questão dos advogados. Aí eu tenho requisitos de validade objetivo. Eu tenho requisitos de validade objetivos que são intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos são relacionados a formalismo processual, tais como citação válida, intimação, prazo de processo, são institutos que vão se influenciar no formalismo, na formalidade do processo. E eu tenho os extrínsecos. Extrínsecos são institutos que estão fora daquela relação jurídica processual, mas que vão influenciar negativamente, ou seja, impedindo o seu desenvolvimento, ou vão influenciar positivamente, justificando, fomentando, influenciando no seu desenvolvimento. Aí eu tenho requisitos de validade extrínsecos negativos. Negativos, eu teria a perempção, né, a perempção que a gente viu lá no 486, parágrafo 3º, quando eu entro com a ação 3 vezes, na 4ª vez eu não posso mais entrar. Então, vai ter, nasce o instituto da perempção. Quando eu abandono a causa e há julgamento de abandono de causa por 3 vezes, na 4ª vez eu tenho que reconhecer a perempção. Eu tenho a litispendência, que eu encontro lá no artigo 337, parágrafos do Código de Processo Civil. Quando ocorre a litispendência? Quando eu demando uma ação que já está sendo demandada, com as mesmas partes, a mesma causa de pedido e mesmo pedido. Como é o nome disso? Litispendência, porque a lide está pendente já. Coisa julgada que eu vou encontrar o conceito também lá no artigo 337, parágrafos do Código de Processo Civil, quando, por exemplo, eu demando uma ação que já foi julgada, que transitou em julgada. Aí eu disse que nós tínhamos a coisa julgada material e a coisa julgada formal. Coisa julgada material é quando a matéria é realmente resolvida, não posso entrar mais nem de uma forma. São as hipóteses lá do artigo 487 do Código de Processo Civil. Coisa julgada formal são as hipóteses do artigo 485. Ou seja, só mexe na forma. Dentro daquele processo eu não posso entrar mais, mas eu posso entrar com outra ação, em outro processo. É a coisa julgada formal. E eu tenho também como requisito de validade extrínseco negativo a convenção de arbitragem. Se eu celebrei uma convenção de arbitragem, que eu disse que eu posso celebrar a convenção de arbitragem pela lei 9307/96 de 2 maneiras. De quais maneiras? Cláusula compromissória ou compromisso arbitral. Cláusula compromissória, quando eu celebro dentro do contrato. Compromisso, quando eu celebro documento à parte, me filiando ao entendimento que nós vamos resolver a querela dentro do processo arbitral. Uma situação é resolvida, é decidida dentro do processo arbitral. Se uma das partes quiser entrar com ação judicial, a outra parte pode, em preliminar,
alegar a convenção de arbitragem. Se for reconhecida a legitimidade dessa convenção de arbitragem, aquela demanda judicial não pode prosseguir. Porque nós vimos que quando eu vou para o processo arbitral, eu estou abdicando do processo judicial porque eu quero. Por isso que o processo arbitral, as pessoas têm que ser plenamente capazes. O incapaz, ele não pode figurar nos polos ativo ou passivo do processo arbitral. O incapaz, não. A pessoa jurídica pode, mas o incapaz, não. E aí nós temos a requisito de validade extrínseco positivo, que o professor Fred tira lá o direito de agir ou interessar de causa, lá da condição da ação do artigo 17, e traz para cá, dizendo que o interesse de agir está fora. Quando eu tenho interesse jurídico, esse interesse jurídico vai fazer com que eu pense e ajuize uma demanda. O ajuizamento da demanda, ele nasce de um interesse jurídico que eu tenho. Por isso que ele considera que o interesse de agir, ou interesse jurídico, ou interesse ad causa, para agir, ele estaria dentro do requisito de validade extrínseco positivo, que é algo que está fora e vai influenciar o prosseguimento da demanda. Gente, então, essas foram as questões relacionadas ao quê, gente? Pressuposto processual. Certo? Lembrando, para que serve o pressuposto? Serve para o processo nascer e se desenvolver. Pressuposto processual é isso. Nascer e se desenvolver. Além disso, eu tenho que ter lá antes, né? Eu tenho que ter os elementos da ação, partes, causa de pedido e pedido. Tenho que ter as condições da ação, interesse e legitimidade. E tenho que ter os pressupostos. Pressupostos são institutos de acordo com o artigo 485, inciso 4, que vão influenciar no nascimento e no desenvolvimento da relação jurídica processual e, consequentemente, no processo. Né, gente? Então, a gente terminou essa parte de